Ok? Vamos, tudo ok. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter mais uma reunião magna, né? Reunião de número 1526, ano 37. Eu queria começar só lembrando, nós tivemos hoje o falecimento de um dos gigantes da cardiologia brasileira, o professor Michel Battilume, que nós tivemos a oportunidade aqui, ele veio para a inauguração da nossa sala de urgência, né? Quando foi aberta aqui a unidade de dor torácica do São Lucas, entre outros cardiologistas, nós fizemos aqui um encontro aqui em Aracaju e ele esteve presente aqui, né? Eu realmente tive a oportunidade assim, de desfrutar as suas aulas, as suas apresentações. É um médico muito preparado. Bem, então hoje, pessoal, nós vamos ter uma reunião magna muito interessante, cujo tema é Sergipe, no avanço do estudo da cardiomiopatia hipertrófica, e vamos contar aqui com dois apresentadores. O primeiro vai ser o Dr. Emerson Santana, que é geneticista, é professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, já teve a oportunidade de nos brindar em apresentações anteriores e está estudando, né, com afinco aí essa patologia, sem dúvida nenhuma vai trazer insights muito interessantes para a gente. E uma segunda parte vai ser por conta de Guilherme Almeida, que é acadêmico da nossa Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, e ele veio agora, né, só pela foto dá para ver aí que ele andou um país ligeiramente frio, né, Zé Augusto, lá na Inglaterra, e vai trazer também insights. E Joselina está aí, já apareceu. Essa foto não foi em Aracaju, isso eu tenho certeza. Foi o período aí, teve uma queda de temperatura aqui, ele bateu essa foto. Essa foto não foi nem em glória, no inverno foi essa foto. Bem, Anderson, então, você já testou a apresentação, vi que está bem, então a tela é toda sua aí. E no final, como a gente sempre, a gente faz um debate. Ok? Então, estão visualizando bem aí a tela? Sim. Pronto. Então, boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, então, de agradecer à doutora Joselina e ao doutor Souza pela oportunidade, né, de mais uma vez estar mostrando dados parciais do nosso estudo, que tem avançado, né, o estudo sobre cardiomiopatia hipertrófica em Sergipe. Estamos entrando agora no nosso terceiro ano e sempre contando com a colaboração dos cardiologistas de todo o estado de Sergipe. A ideia, a gente fez a montagem, eu e o Guilherme combinamos a primeira parte, eu vou falar mais a parte conceitual e tentar mostrar o cenário global, mundial. Depois a gente vai contextualizar o cenário nacional para adentrar no cenário no nosso estado de Sergipe. E Guilherme, então, vai entrar com os dados parciais da nossa amostra, dos nossos pacientes já cadastrados. Fazendo uma revisão breve, a gente sabe que nos últimos 5 anos, talvez de impacto na literatura, o Guideline americano de 2020, da American Heart, né, ele é um grande marco para uma literatura mais atualizada em relação à cardiomiopatia hipertrófica. E nesse guideline ele já traz a importância da história familiar e dos testes genéticos como um benefício não só para o paciente que está sendo investigado, como para a cardiomiopatia hipertrófica, mas também para os seus familiares, ampliando a ideia da investigação, do screening de assintomáticos, né? E isso traz uma classe de recomendação 1 e um nível de evidência B. Mais recente, em 2023, o Guideline Europeu, que ele foca no manuseio, né, no manejo das miocardiopatias em gerais, e dentre elas tem um capítulo específico para as hipertróficas. Também ele pontua essa questão do aconselhamento genético, da investigação através de testes genéticos, e já aponta também modalidades de tratamento que não vinham sendo citadas, como o uso do mavacantem, já vem uma indicação na questão do manejo clínico.
Nesse cenário internacional também, nos Estados Unidos, em 2020, esse artigo, ele ressalta a importância da testagem genética nas doenças cardiovasculares hereditárias, e na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos, autores se juntaram para escrever também sobre a importância de priorizar a questão integrativa de causas genéticas nas doenças coronarianas, né, as DACs. Então, um novo cenário aparece com o uso de uma tecnologia chamada sequenciamento de nova geração, cuja sigla é NGS, e isso vem sendo ressaltado em vários artigos, a questão da aplicação dessa técnica de sequenciamento do genoma na cardiologia, tanto em perspectivas atuais quanto futura para medicina de precisão. Então, tem aí esse artigo aí de 2023, que ressalta exatamente isso, que a investigação genética na cardiologia ela é imperativa, tanto para a precisão do diagnóstico, do prognóstico, e principalmente para o tratamento de várias doenças hereditárias. E para entender a questão de interpretação desses testes genéticos, a gente precisa entender que as alterações no nosso genoma, antigamente chamadas de mutações, atualmente a gente chama de variantes, né, o termo mais utilizado, porque nem toda mutação, né, nem toda variante vai causar de fato uma doença, né, elas podem ocorrer de dois mecanismos, nas formas monogênicas, em que uma ou duas variantes genéticas tendem a se agrupar em famílias, então é comum você ver a recorrência de um determinado fenótipo em um grupo familiar em função de uma alteração de uma variante em um ou dois genes. Então, seriam as formas monogênicas. E tem aquelas formas, a de etiologia poligênica, em que você tem múltiplas variantes genéticas, não mais agregada à questão de agrupamento familiar, mas sim na população em geral. E com o passar do tempo, né, dessas alterações, dessas variantes, começou a gerar dados gigantescos e foi necessário criar banco de dados para armazenar esses dados genômicos. Esses banco de dados, tanto populacionais, então você começa a ter banco genômico do Brasil, da Europa, enfim, americano, e dados clínicos também. Qual é a correlação que essa variante tem na repercussão clínica de se apresentar um fenótipo? E, com isso, houve a necessidade de classificar essas variantes do ponto de vista fenotípico, né? Será que todo paciente que tem uma alteração num determinado gene, ele vai evoluir com uma alteração no fenótipo? Nem sempre. Então, existem alterações no genoma que não vão mudar a forma da proteína e não vai ter repercussão bioquímica, molecular, em termos de fenótipo. Então, essa alteração, essa variante, ela é classificada como benigna, é classe 1. Né? Houve uma troca ali na posição de um nucleotídeo, de uma base, mas não houve uma alteração na função da proteína. Então, essa variante é classificada como benigna. Algumas alterações são benignas na grande maioria das vezes, em 90%, então, elas são classificadas como provavelmente benigna, não se tem ainda, mas em 90% dos casos não houve no banco de dados uma alteração no fenótipo. Então, elas são classificadas como classe 2, provavelmente benignas. Existe uma situação muito comum e angustiante quando você fica em cima do muro. Você encontra uma alteração no DNA do indivíduo, naquele gene específico, mas você não sabe se aquela alteração, se aquela variante, de fato, está associada a um fenótipo, uma patogenicidade. Então, ela é classificada como variante de significado incerto. Eu tenho certeza que vocês têm recebido alguns testes do nosso estudo de pacientes que vocês encaminharam e que o resultado nos deixou em cima do muro. São as VULs, né, a sigla em inglês. Então, sabe-se que tem uma alteração, mas ainda não há dados suficientes no banco de dados que a gente possa bater o martelo e dizer que aquilo está associado. Às vezes é uma mutação tão privativa, uma família de Tobias Barreto que tem uma mutação num determinado gene e foi consultado um banco de dados mundial e aquela mutação específica com aquela posição naquele exon não está descrito no banco. Então, infelizmente, a pessoa que vai laudar o exame não consegue bater o martelo e fica como classe 3 ou VUS, né? Num outro cenário, você tem
uma alteração que já foi descrita em mais de 90% dos casos como patogênica, mas em algumas pessoas ainda não desenvolveu. Então, acredita-se que seja patogênica, é a classe 4, é a provavelmente patogênica, e a classe 5, quando não se tem a menor ideia, já existem dados mostrando que aquela alteração causa alteração funcional, bioquímica, molecular, e isso vai trazer alteração no fenótipo. Tá? Então, achei interessante mostrar isso daí e mostrar o quão complexo é essa interpretação. Existe uma necessidade de uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto para a interpretação desses dados genômicos, envolvendo médicos, muitos deles hoje cardiologistas, tem uma gama de pessoas que estão trabalhando com cardiogenética, médicos geneticistas clínicos e bioinformata. É bem interessante, porque muitas das vezes ele não é da área da saúde propriamente dita, pode ser da área de engenharia, mas trabalha com big data, enfim. Então, é um trabalho em equipe multidisciplinar. E esses bancos de dados começaram a gerar dados e que precisava correlacionar, de fato, se aquela alteração traria um único fenótipo, por exemplo, somente cardiomiopatia hipertrófica, ou existem indivíduos que podem evoluir com a forma dilatada. Então, alianças internacionais foram necessárias, grupos de diferentes países, de diferentes regiões, formando alianças para se tentar chegar numa acurácia. Então, uma das alianças bem conhecida é a Gene Curation Coalition, que é a GENCC, e trabalha exatamente para isso, para tentar mostrar essa correlação genótipo-fenótipo. E existem bancos de dados de domínios públicos. Hoje eu estava conversando com uma colega médica e ela fez um teste genético para câncer de mama, deu uma VUS, uma variante de significado incerto, e ela quer saber como é que a cada 2 anos ela pode consultar. Eu estava mostrando o ClinVar para ela, que é um banco de dados público, ela pode consultar se houve uma mudança, uma reclassificação naquela variante. Porque esses bancos de dados eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, em relação a essas variantes, uma determinada variante que hoje foi classificada como VUS, daqui a 2 anos ela pode ganhar mais evidência, mais peso de que, de fato, aquilo ali possa estar relacionado a um fenótipo patogênico. Então, ela pode mudar de classificação. Ou o contrário, uma VUS pode ser reclassificada como benigna, né? Então, há uma possibilidade de mudança na classificação. E como eu disse, por exemplo, a GENCC, mostrando que determinados genes podem estar associados a fenótipos específicos, né, como cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, o MYH7, mas ele também pode dar um fenótipo dilatado, ou ele pode dar até mesmo uma displasia do VD. Alguns genes ligados à arritmia pode causar QT longo, QT curto, enfim. Então, exatamente essa aliança tenta fazer essa correlação genótipo-fenótipo. E uma maneira de você estudar o genoma era dar um tiro de canhão e estudar logo os 20 mil genes que estão compondo todo o genoma humano. Isso tem uma repercussão de achados incidentais. Você pode estar testando um paciente com uma doença na aorta, paciente com suspeita de mama, e, na verdade, descobrir que ele também tem um gene do câncer de mama, lá da Angelina Jolie. Então, hoje, há uma tendência de você filtrar, não usar o exoma, você poderia trabalhar com painéis genéticos, porque seria um filtro desse genoma e focando apenas em genes específicos. Então, por exemplo, se você tem um paciente com uma dislipidemia, você está suspeitando que ele tem uma hipercolesterolemia familiar, eu posso não fazer um exame para 20 mil genes, e sim para os genes específicos para dislipidemia, né? Se você tem um paciente que tem uma recorrência na família de aneurisma de aorta, já existem cerca de 23 genes associados a aneurisma de aorta. Então, você pediria apenas o painel e não o exoma completo, né, o mapeamento completo. Existem painéis para arritmias que juntam, né, eles fazem um filtro no genoma e vão ser genes investigados de interesse para aquele grupo de doença específico. Entrando nas cardiomiopatia hipertrófica, a gente sabe que é um grupo globalmente conhecida como a doença cardiovascular mais comum. A prevalência é 1 para 200 a 1 para 500 na população global. Isso tem um impacto a nível mundial de que acredita que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas tenham cardiomiopatia hipertrófica. Desse grupo,
se você fizer triagem genética, um screening genético, apenas 30% a 60% de fato vão se encontrar uma variante patogênica ou provavelmente patogênica. Então, essa é a média na população de 30% a 60%. E, sem dúvida, os dois genes mais comumente associados são os genes sarcoméricos, que nos pacientes que dão positivo, eles estão presentes lá em 70% dos casos. Tá? Então, aqui é uma tabela mostrando os principais genes. Se a gente fosse construir um painel para investigar os genes sarcoméricos, cardiomiopatia hipertrófica, a gente poderia trabalhar com esses genes aí, lembrando que os dois mais comuns seriam MYH7 e MYBPC3. Estão ligados diretamente à questão da actina, miosina na contração muscular da fibra cardíaca. É importante ressaltar que algumas doenças multissistêmicas, elas podem causar uma hipertrofia assimétrica no coração, uma infiltração, são doenças multissistêmicas com repercussão cardíaca, e por isso são chamadas de fenocópias. Dentre elas, a gente tem a doença de Fabry, a síndrome de Noonan, a amiloidose cardíaca, dentre outras, né? Já existe na literatura bem estabelecida a questão da investigação, a recomendação para fazer, a partir da suspeita clínica, a testagem, tanto com exames de imagem, eletro, e aí do lado mostrando a questão do teste genético, e ele coloca como em torno de 30% é que você vai ter realmente um teste positivo, sabendo que nessa cascata você pode encontrar familiares que podem ter, né, no screening, a partir de um indivíduo, um probando, você pode ampliar o estudo para outros familiares. E aí você pode encontrar indivíduos genótipos positivos, fenótipos positivos, ou genótipos positivos, porém com fenótipo ainda negativo. A gente não sabe se de fato esse paciente vai evoluir para uma cardiomiopatia hipertrófica. Porque existem especificidades na interpretação desses testes, né? Como eu disse, nem todo paciente, por exemplo, com uma variante patogênica que poderia estar relacionada à amiloidose cardíaca, no gene TTR, por exemplo, de fato vai evoluir com amiloidose cardíaca. Isso devido à penetrância do gene não ser completa. Por exemplo, para a síndrome de Marfan, a penetrância do gene é completa, é 100%. 100% dos indivíduos que têm alteração no gene de Marfan vão apresentar algum sintoma, né? Mas nas cardiomiopatia hipertrófica a gente tem essa questão você às vezes pode gerar um estigma num parente assintomático, ele se sentir como portador e começar a achar que de fato ele vai evoluir e não necessariamente. Tem a questão da expressividade variável, a gente pode ter irmãos acometidos de formas diferentes e o início do sintoma pode ser também diferente. Um irmão pode começar na segunda década, o outro na quarta década. Então, você tem expressividade no início dos sintomas e na intensidade também. E a questão da pleiotropia, quando um determinado gene, quando mutado, ele pode dar fenótipos distintos, como a gente viu em alguns pacientes, pode dar a forma dilatada e outra forma hipertrófica ou alguma forma arritmogênica. Aqui é um exemplo de exames que vocês devem estar recebendo de pacientes que vocês têm encaminhado. Então, é um paciente do hospital universitário, uma senhora que foi encaminhada para o estudo, ela tem um septo aumentado no eco, e aí foi encontrada uma variante provavelmente patogênica, então classe 4 no gene MYH7. Essa alteração, ela está em heterozigose, porque ela é dominante, então apenas uma mutação já expressa o fenótipo. E aí é um resumo da família. Quem veio para o estudo foi encaminhado, foi o Dr. Robson encaminhou, foi uma senhorinha de 77 anos. E aí o filho dela foi comunicado da possibilidade dele ser investigado, o cardiologista já pediu o eco, e aí já encontrou um septo aumentado também no filho, e aí ele preenchia critério, ele veio para o estudo, ele também deu positivo nesse mesmo gene, a mesma mutação, obviamente. Ele tem 2 filhos, né, jovens, uma moça de 20 anos e um rapaz de 17 que faz academia, e ele já tem um septo de 12. Então, também os 2 foram testados, a menina deu negativo e o rapaz também deu positivo. Então, mostrando aí que praticamente a penetrância foi 100% nessa família, as 3 gerações afetadas, né? Então, a gente tem a senhorinha genótipo positivo, fenótipo positivo, assim como o filho e o neto, e a mocinha genótipo negativo, fenótipo negativo.
Um outro exemplo da literatura, mostrando a penetrância, é um senhor de 62 anos, a variação foi no gene MYBPC3, ele teve 4 filhos, né? 2 rapazes e 2 moças, sendo que os 3 primeiros aí são afetados do ponto de vista genotípico, eles são genótipos positivos. Veja que o rapaz caçula ali da ponta, ele ele é negativo para a mutação, né? Mas o primeiro filho ele tem alteração, já foi submetido a uma miectomia septal. O paciente de 33 anos, a filha, já teve um implante de CDI. Agora, a de 29 anos, a moça, ela tem um genótipo positivo, mas ainda totalmente assintomática. E a gente não tem como predizer se de fato ela vai evoluir, vai ter que ter esse acompanhamento regular com o cardiologista assistente. A gente vai entrar agora mais no cenário nacional, mostrando no Brasil, e foi um trabalho interessante proposto por um aluno lá de Lagarto. Ele quis fazer o TCC, Pedro, com uma revisão, um estudo ecológico de uma série temporal avaliando a mortalidade no Brasil por cardiomiopatia hipertrófica durante os anos de 2010 a 2020. Então, esse estudo foi revisado por Dr. Souza e doutora Joselina, minha orientadora. A gente está submetendo aos cadernos de saúde, está praticamente em vias de ser aprovado, eles estão mandando para correção, então a gente acredita que deva sair em breve esse estudo. E o objetivo foi avaliar a mortalidade da cardiomiopatia hipertrófica no Brasil na última década, no período de 2010 a 2020. E foi baseado em um estudo usando o Sistema de Informação sobre Mortalidade do próprio Ministério da Saúde, o SIM, e a gente viu que nesse período, nessa década, houve um pouco mais de 140 mil óbitos por cardiomiopatia no geral, sendo que 25 mil eram ligados à cardiomiopatia forma hipertrófica. Então, foi esse o N que a gente teve para análise. 25 mil pessoas, né, tiveram no seu registro de óbito como causa o CID de cardiomiopatia hipertrófica. E aí fomos analisar a faixa etária, a grande maioria indivíduos adultos jovens, a faixa mais prevalente de 60 a 79 anos, porém a segunda faixa mais prevalente, pessoas de 40 a 59 anos, então adultos realmente ainda jovens e produtivos que morreram em função da cardiomiopatia hipertrófica. Em relação à região, houve um pico na região sudeste, isso a gente entende, por ser a região mais populosa, mas o que será que fez com que não houvesse tantos casos de óbito por cardiomiopatia hipertrófica na região norte, por exemplo, ou até mesmo centro-oeste? Talvez subdiagnóstico, né? A dificuldade de ter acesso a exames que confirmariam esse possível diagnóstico como causa da morte. A mesma coisa em relação à raça. Houve uma prevalência, uma predominância de indivíduos brancos que morreram por cardiomiopatia hipertrófica. Praticamente nessa década foram poucos casos de pretos e indígenas, então, amarelos, muito poucos, né? Então, veja a dificuldade de acesso a exames de imagens que confirmariam essa possibilidade. E nessa curva a gente mostra que na última década houve uma crescente da mortalidade. Agora, alguma coisa aconteceu em 2019 que bruscamente fez uma queda na notificação de mortalidade nesse sistema, sim, por cardiomiopatia hipertrófica. Ou seja, em 2019, 2020, praticamente só se morria de Covid, né? Então, há essa queda brusca aí, a gente acredita que seja em função da pandemia. Então, o estudo que a gente fez da análise mostrou que houve um crescimento na incidência desses óbitos entre 2010 a 2018, com uma queda a partir de 2019 por conta da pandemia, no grupo de homens e mulheres de cor branca parda com idade igual ou superior a 40 anos. A predominância de óbitos totais por cardiomiopatia hipertrófica de homens brancos com idade superior ou igual a 40 anos. As regiões Nordeste e Sudeste lideraram os registros de morte e houve, como eu disse, o impacto da Covid na redução dessa incidência. Mostrando alguns casos em relação ao nosso estudo, já antecipando a questão da própria expressividade variável. Agora há pouco o professor José Augusto Barreto estava perguntando sobre os gêmeos. Então, se são gêmeos idênticos da mesma placenta, obviamente eles têm a mesma mutação, o mesmo DNA,
Isso trouxe uma confusão no laboratório lá em São Paulo. Eles ligaram do Fleury, perguntando se houve duplicidade de amostra, houve erro na coleta, qual é a relação de parentesco entre esses dois indivíduos? Não, são irmãos gêmeos. Então tá explicado. Mas eles não estão evoluindo, lógico, eles têm comorbidade, um é etilista, e acaba talvez o álcool sendo o fator que possa ter contribuído para uma forma mais dilatada. Então, mostrando que, apesar da genética, você tem influências, outros gatilhos, outras questões ambientais, por exemplo, que poderia estar desencadeando, né? Em relação à literatura, mostra que esses tratamentos, no último consenso europeu de 2023, ele já aponta, em relação à etiologia, a possibilidade de um tratamento mais específico, ainda classe 2A, que seria o mavacantem. E como a ideia era mostrar no cenário nacional, esses pacientes estão sendo diagnosticados, né, muitos com obstrução de fluxo e com teste genético positivo. A medicação já tem registro no Brasil, embora não foi incorporada ainda tem registro na Anvisa, mas a Conitec não foi incorporada no SUS. Então, realmente, o paciente tem que judicializar. Em relação à outra fenocópia, as fenocópias, no caso, a amiloidose cardíaca por transretina, o último consenso ele já mostra a questão do tafamide como uma possibilidade, e, de fato, a gente tem essa medicação no SUS, mas aprovada para polineuropatia e não para cardiomiopatia. Ele traz aí a possibilidade de usar outras terapias mais avançadas, como os silenciadores de RNA. Então, esse é o cenário. A gente tem mais do que uma opção para se tratar uma fenocópia. A gente tem 4 medicamentos, o tafamidis da forma oral, o Tegsed subcutâneo semanal. O único, como eu disse, que está aprovado na Anvisa e incorporado é o tafamidis, mas com essa ressalva. A dose para tratar a cardiomiopatia seria de 80 miligramas e aprovado no SUS é apenas 20. Então, quem trata com 20 está usando subdose para tratar o coração. E existem medicamentos mais modernos com a comodidade posológica de ser uma dose a cada 3 semanas, ou até mesmo esse último, que é subcutâneo, a cada 3 meses, né, a vutricirana. Em relação à doença de Fabry, a gente tem também 3 possibilidades de tratamento com enzima recombinante. Então, 2 modalidades usando a alfa e a beta-algasidase por terapia de reposição enzimática por via endovenosa de 15 em 15. E existe uma forma oral, mas ela é mutação dependente. Não são todos os pacientes que poderão responder ao migalastlate. Então, o migalastlate ele tem essa questão de você precisar ter um teste genético para poder, então, ver se o paciente seria um bom respondedor ou não. E, nesse cenário, né, a doutora Joselina tem essa linha de pesquisa na universidade, do qual eu me orgulho muito de fazer parte, e já estamos há 3 anos, como eu disse, no estudo. A gente vem investigando a questão genética, né, fazendo essa testagem genética dos pacientes que vocês têm encaminhado. Isso foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFES e tem sido tema do doutorado. Estou no 3º, espero concluir, já temos um número razoável. Acho que esse ano a gente consegue fechar o N necessário para concluir o estudo. E a gente agradece da equipe, né, a professora Joselina como sendo orientadora, a chefe do estudo, a colaboração de Braulio, que já defendeu o mestrado, a doutora Irlaneide, também consultora na parte científica da cardiologia, o time da estatística, aí, que Guilherme vai mostrar agora sobre o banco de dados, aos alunos PIBIC, voluntários que têm participado, tanto da UNIT, da UFES de São Cristóvão, aqui de Aracaju, de Lagarto, né? E agradecer também a todos os cardiologistas, muito obrigado de coração, por terem mandado já quase 180 pacientes aí para estudo. Então, sem a participação e a colaboração de vocês, a gente não estaria tendo êxito na análise desse estudo. Ok? Então, agora eu passo a palavra para ele passar para a questão mais dos dados. Obrigado, doutor Emerson. Boa noite, gente. Eu sou Guilherme Almeida, eu sou acadêmico de medicina e eu vou estar apresentando essa segunda parte da aula em relação aos nossos resultados. Queria agradecer a doutora Joselina, a doutora Irlaneide, doutor Souza, doutor
Zé Augusto, por estar bem organizado nesse evento hoje para a gente conseguir expor o nosso trabalho. Queria confirmar que todos conseguem ver e ouvir. Conseguem ver a apresentação? Sim, eu estou vendo e ouvindo. Obrigado. Perfeito. 2024 é um ano muito importante para o nosso trabalho, onde a gente atingiu a meta de 160 pacientes. Não é a nossa meta final de número de pacientes, mas já é uma quantidade bem interessante para uma doença tão rara no Brasil e no mundo, né? Desses 160 pacientes da nossa coorte, 120 deles são o que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica não genética e 40 são de cardiomiopatia hipertrófica genética. O que é isso que a gente chama de genética e não genética? Então, a nomenclatura que a gente usa, é uma nomenclatura mais abrangente que só o nosso grupo de estudo, mas essencialmente, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica genética, aquele paciente onde a hipertrofia ventricular esquerda é atribuída a uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em algum gene que é comprovadamente associado com a cardiomiopatia hipertrófica. Então, dos 160, 40 desses têm uma mutação genética que pode ser atribuída à cardiomiopatia hipertrófica. Qual que é o perfil clínico do paciente com cardiomiopatia hipertrófica em Sergipe? Então, a idade do paciente de cardiomiopatia hipertrófica genética tende a ser menor do que a não genética. Então, pacientes mais jovens. O sexo masculino ele é um pouco menos presente na cardiomiopatia hipertrófica genética em comparação à não genética. Consanguinidade, ela de maneira interessante, tá? Nosso post está mais presente em pacientes que têm uma cardiomiopatia hipertrófica sem origem genética comprovada, enquanto a morte súbita está muito mais presente nas formas genéticas da cardiomiopatia hipertrófica. Em questão da sintomatologia, a palpitação ela é um sintoma muito frequente na cardiomiopatia hipertrófica genética e menos frequente na não genética. Então, em resumo, clinicamente, no estado de Sergipe, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica de origem genética tende a ser mais jovem, tende a ser do sexo feminino e tende a apresentar um histórico de morte súbita e a sintomatologia de palpitação, certo? 42% dos nossos pacientes são SUS dependentes. Isso é uma coisa muito interessante porque é uma doença que a investigação genética ela é extremamente custosa, não está disponível no sistema público, então isso é uma figura que nos enche de orgulho. 42% dos nossos pacientes são SUS dependentes. Quando a gente está falando de imaginologia no ecocardiograma de repouso, o septo maior que 15 milímetros, que é o corte padrão da guideline americana e europeia, 45% dos pacientes que têm cardiopatia hipertrófica não genética vão ter esse corte, enquanto 61% dos pacientes com a genética vão ter esse corte. O septo ele é um pouco maior, levemente maior nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica genética, de uma mediana aí de 14 na não genética para 16 na genética. O diâmetro da aorta é bem similar. O diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo ele tem que ser um pouquinho maior no paciente com cardiomiopatia hipertrófica não genética. O paciente que tem uma genética de cardiomiopatia hipertrófica tende a apresentar diâmetros diastólicos um pouco menores. A fração de ejeção é bem comparável. Interessantemente, o índice de volume do átrio esquerdo ele é bem maior nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica de origem genética, certo? Então, de maneira cardiográfica, no ecocardiograma de repouso, são pacientes que têm um septo levemente maior e que têm esse índice de volume no átrio esquerdo um pouco, significativamente mais aumentado também. Na ressonância magnética, o septo ele tem um comportamento um pouco diferente. A genética vai ter um septo significantemente maior, então aquele gap, né, aquele intervalo, a diferença que você tem no ecocardiograma, ela fica muito maior, muito mais visível na ressonância magnética. A gente tem uma mediana de 15 milímetros na não genética e 20 milímetros na genética. A obstrução dinâmica também é muito mais presente na cardiomiopatia hipertrófica genética. Em 44% dos pacientes foi observada essa obstrução dinâmica, enquanto apenas em 8,3% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica não genética foi observada. A presença de fibrose ela é comparável na não genética em relação à genética, certo? Uma coisa que é interessante, já que a gente tem pacientes que têm ambos os exames, é comparar um pouco a questão da obstrução dinâmica. Será que o ecoestresse ou a ressonância conseguem diferenciar melhor a cardiomiopatia hipertrófica genética da não genética utilizando só a obstrução dinâmica?
Quando a gente roda esses dados, a gente vê que tanto o epistresse quanto a ressonância magnética conseguem diferenciar bem a cardiomipatia hipertrófica não genética da genética usando a obstrução dinâmica. Importante notar que aqui a gente está falando da presença binária de tem ou não tem obstrução dinâmica, a gente não está falando do valor absoluto do gradiente de pressão, certo? O septo interventricular também tem um comportamento, como eu falei, levemente diferente nessas duas modalidades, enquanto no cardiograma ele tende a ser um pouco menor em geral, né, e a diferença entre genética e não genética tende a ser menos abrangente. Na ressonância magnética cardíaca, essa curva ela tende a ser mais aberta, tá? Você consegue ver uma diferença entre esses diagnósticos genéticos mais claramente pelos septos maiores, certo? Mas ambos, quando a gente está falando de análise univariada, né, só considerando o septo, ambos conseguem predizer bem a cardiomipatia hipertrófica não genética em relação à genética, certo? Quando a gente está falando dos dados genéticos em si, a gente tem 40 pacientes, como eu falei, que é 25%, que tem uma variante patogênica associada à cardiomipatia hipertrófica, e de acordo com a literatura, como o Dr. Emerson trouxe, o MYH7, né, a variante sarcomérica mais comum do nosso estudo. O que é interessante, entretanto, que é bem único da nossa cohort, é a presença da TTR, né, a mutação na transtirretina, que está associada com o fenótipo da cardiomipatia hipertrófica, que é a amiloidose. Enquanto existe uma prevalência bem baixa dela, Dr. Emerson sabe a figura exata, mas uma prevalência bem baixa dela em outros cursos de cardiomipatia hipertrófica. Aqui em Sergipe, a amiloidose ela é bem presente, com o caso até de um cluster, né, geográfico em Campo do Brito bem importante. Então, a gente tem a oportunidade, além de estudar cardiomipatia hipertrófica, estudar a amiloidose em mais detalhe por conta dessa grande prevalência relativa que a gente tem aqui no estado de Sergipe. O que a gente queria trazer de novo, que a gente não falou em outras apresentações desse estudo, é o real impacto do septo interventricular no diagnóstico da cardiomipatia hipertrófica. Se a gente voltar para essa análise aqui, por exemplo, uma análise univariada, tanto quanto a ressonância magnética, ela tem um p-valor significativo. Mas quando a gente vê a medicina desse ponto de vista da análise univariada, a gente está assumindo que existe uma situação clínica onde o médico só conhece o septo interventricular do paciente. Ele não sabe a idade, ele não sabe o sexo, ele não sabe mais nenhuma outra variável clínica, nenhuma outra informação clínica do paciente. Essa situação clínica não existe. Se você tem uma ressonância na mão, se você tem um eco na mão, você sabe o sexo do paciente, você sabe a idade do paciente. Então, muita da informação que a gente usa no diagnóstico, ela é perdida quando a gente vê só o septo. Por isso, a gente analisar o septo sozinho, ou qualquer outra variável clínica, diga-se de passagem, sozinha, ela tem esse viés porque a barra é muito baixa. É muito fácil você achar significância, onde talvez, na prática clínica, onde você conhece várias outras coisas do paciente, essa significância de fato não existe. Então, em um esforço para remediar essa situação, o que a gente fez foi o seguinte, é uma abordagem de análise multivariada, a gente vai ver várias variáveis, e a gente vai fazer uma análise aninhada. Como é que é isso? A gente vai ter primeiro o modelo clínico. Então, o modelo clínico é um modelo que vai fazer o diagnóstico genético do paciente, se tem uma cardiomipatia hipertrófica genética, em função da idade e do sexo, que vão representar aí nossas variáveis clínicas de importância. Esse modelo vai ter, por si só, uma performance diagnóstica importante, porque a gente espera que a idade de sexo tenha um papel importante no diagnóstico da cardiomipatia hipertrófica genética. E é isso que a gente vai chamar na nossa análise do pré-teste. É o modelo clínico antes de eu fazer meu teste, seja a ecocardiografia ou seja a ressonância. Além do nosso modelo pré-teste, a gente vai ter mais dois modelos para comparar. O modelo cardiográfico, que vai incluir a idade e o sexo, ou seja, vai incluir as variáveis clínicas no modelo clínico, mas vai ter também o septo no eco. E o modelo da ressonância vai incluir as variáveis clínicas, vai incluir o septo da ressonância. Então, perceba, o modelo cardiográfico e o modelo da ressonância incluem o modelo clínico. É por isso que a gente tem análise aninhada, tá? Um dedo aninhado no outro, certo? E a gente vai chamar esses dois modelos, cardiográfico e de ressonância, dos nossos modelos pós-teste, a performance diagnóstica depois de fazer o teste e o modelo clínico do pré-teste. E a ideia é a seguinte, que a diferença entre o modelo clínico e o modelo do septo vai ser, de fato, o impacto real do septo interventricular no diagnóstico clínico da cardiomipatia hipertrófica. Então, o que a gente acha é o seguinte, a gente acha que o modelo clínico, né, nosso modelo pré-teste, ele tem uma razão de verossimilhança, uma razão de chance,
de 23,6, ou seja, ele tem um poder de aumentar ou diminuir em até 23 vezes o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica em paciente qualquer. Claro que ele não vai ter uma razão de verossimilhança corrigida nem um p-valor, porque ele vai ser a nossa base, ele vai ser o que a gente vai comparar, certo? O septo na ecocardiografia tem uma razão de chance de 28, então a gente fez 23 para 28 quando a gente excluiu o septo, e corrigindo dá 5,1, certo? O p-valor ele fica maior do que 0,05, não existe uma grande variação entre você incluir o septo da ecocardiografia com o septo ou suas variáveis clínicas. O septo da ressonância, entretanto, ele tem uma razão de verossimilhança de 43,8, ele quase que dobra. Essa razão de verossimilhança corrigida só para o septo fica de 20,3, com valor menor do que 0,05. O que isso quer dizer é que na nossa amostra, o septo, visto pela ressonância magnética, tem um papel muito importante no diagnóstico genético da cardiomiopatia hipertrófica. É claro que a hipertrofia do ventrículo esquerdo, por guideline, pode ser vista tanto na ecocardiografia como na ressonância. Quando a gente está, a nossa tarefa é predizer o diagnóstico genético ou não. A ressonância magnética, ela tem uma performance diagnóstica muito superior à ecocardiografia. Um gráfico que é muito interessante visualizar isso, e eu vou pedir paciência para vocês para a gente secar esse gráfico, é o seguinte. No eixo Y, eu tenho a probabilidade de cardiomiopatia hipertrófica. Então, peguei cada paciente e botei a probabilidade dele de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100, de ter cardiomiopatia hipertrófica. Então, lá mais embaixo, eu tenho os pacientes que têm uma probabilidade baixa, e lá em cima, eu tenho os pacientes que têm uma probabilidade mais alta, certo? À esquerda, eu tenho a probabilidade pré-teste, e à direita, eu tenho a probabilidade pós-teste. Percebam que a pré-teste para o pós-teste, aqui falando da ressonância magnética, todos os gráficos vão ser da ressonância magnética, percebam que do pré-teste para o pós-teste, o gráfico ele encolhe. O pós-teste ele tem um gráfico mais encolhido que o pré-teste. Isso quer dizer que a gente consegue, com esse modelo clínico, reduzir a incerteza, a nossa variância do modelo. Aumentando a variância, a gente reduz a incerteza na clínica, ou seja, o septo ventricular na ressonância magnética, ele consegue reduzir a incerteza de maneira significativa do diagnóstico genético da cardiomiopatia hipertrófica. Uma coisa que é importante, que é interessante, que a gente consegue ver quando a gente tem esses modelos alinhados, é a dependência da variável como idade em relação ao diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica genética. Então, vamos começar pelo sexo masculino. No eixo Y, eu tenho a minha diferença do pós para o pré-teste, ou seja, pacientes que estão abaixo da linha vermelha são pacientes onde, depois da gente fazer a ressonância, a chance dele dele ter um diagnóstico genético diminuiu, enquanto aqueles pacientes que estão em cima dessa linha, a chance dele ter doença genética, cardiomiopatia hipertrófica genética, aumentou depois que a gente fez a ressonância, depois da gente ver o septo. Os pacientes que estão na linha, fazer a ressonância ou não, foi como nada para a probabilidade deles terem cardiomiopatia hipertrófica, certo? No sexo masculino, perceba que é bem uniforme. Enquanto você vai aumentando com a idade, você não consegue ver mais nenhuma tendência. Entretanto, no sexo feminino, você vê uma coisa muito interessante. Você vê que pacientes mais jovens do sexo feminino tem uma probabilidade pós-teste menos pré-teste maior, ou seja, uma ressonância magnética em pacientes de idade mais jovem tem um poder de confirmar uma palavra meio pesada, mas de sugerir fortemente uma cardiomiopatia hipertrófica genética muito forte. Então, o que isso sugere é que se talvez eu tenha uma paciente de seus 30, nos seus 20 anos, que eu vejo uma hipertrofia ventricular esquerda importante na ressonância, eu posso confiar bastante, ter uma grande certeza que essa paciente vai apresentar uma variante genética patogênica no exame genético. Enquanto isso, inverte conforme a idade vai aumentando. Pacientes mais idosas, pacientes de 70, 80, 90 anos, se eu tiver uma ressonância magnética que não tenha um septo interventricular aumentado, eu posso ficar bem mais tranquilo que esse paciente não vai apresentar uma mutação genética patogênica. Os pacientes que estão naquela meiada, a gente não consegue confiar tanto, e aqueles pacientes que estão no sexo masculino, não existe essa dependência. Então, basicamente, o que esse gráfico do sexo feminino quer dizer é o seguinte: pacientes jovens, a ressonância tem um poder bem forte em sugerir teste genético, e em pacientes mais idosos, a ressonância tem um poder bem forte de não indicar
um teste genético, de não precisar de um teste genético, certo? Apesar de tudo isso, a gente está focando bastante em septo, como tudo na medicina precisa de muito contexto. A gente está falando só de septo interventricular aqui, né? O septo da ressonância. Mas quando a gente faz um gráfico da variação explicada relativa, ou seja, basicamente um gráfico que a gente consegue ver o quanto que uma variável clínica explica o nosso diagnóstico, perceba que idade e sexo, eles estão muito acima do septo interventricular. Isso é importante dizer porque, enquanto a informação que o septo interventricular é muito valiosa para os pacientes do nosso banco, para o cardiologista, nunca a gente pode perder de vista de que a clínica ela é de fato soberana. A idade e sexo são os maiores preditores de doença do diagnóstico genético. Muito melhores que o septo, muito melhores que qualquer interação entre o septo e a idade. Apesar de ser uma coisa muito importante, a gente não pode perder a noção de que o feeling clínico da idade do sexo, como variáveis simples, eles têm um poder preditivo imenso para o diagnóstico genético, certo? E é isso. Obrigado. Muito bem. Então, parabenizar. Eu acho que podia descompartilhar a tela aí, perfeito. Perfeito. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar aí tanto o Emerson como o Guilherme pelas apresentações, por ter cumprido o horário, porque isso é uma coisa que é fundamental para a gente ter tempo para discussão, né? Porque às vezes uma apresentação muito longa desestimula a discussão, que eu acho que é uma das partes mais importantes da nossa reunião magna. Ô, Emerson, um dos cardiologistas mais famosos e curioso que era muito, Dr. Zé Augusto Barreto, pai de Zé Augusto Filho, tinha uma admiração muito grande por ele, era o Dr. Paul Dudley White, né, professor emérito lá da Harvard. Ele publicou um artigo, um editorial, em 1957, no New England, que dizia que era assim, era o gene, o coração e o destino. Então, ele já achava naquela época que o indivíduo, por exemplo, considerando a doença aterosclerótica, que o indivíduo tinha uma predisposição, assim, ele é um predeterminado a ter uma doença, desde que ele tenha um risco genético alto. Posteriormente, em 2016, foi publicado um artigo também do próprio New England, pegando uma amostra de mais de 55 mil pacientes, em que os autores chegaram à conclusão que mesmo aqueles indivíduos que tinham uma predisposição genética muito alta, se fizesse uma mudança de estilo de vida, ele reduzia o risco de doença aterosclerótica em 50%. Então, a pergunta que eu faço para você, logicamente, você, por exemplo, você vai detectar uma determinada pessoa que tem um fator genético para ter miocardiopatia hipertrófica, por exemplo. Você já falou tranquilamente que nem todos genótipos se seguem ao fenótipo da doença. Isso não se segue porque existem fatores ambientais ou, sei lá, que impede, se nós vamos evoluir para no futuro, na sua visão, talvez trabalhar com esses fatores que impedem que a manifestação de um genótipo, um fenótipo desfavorável numa pessoa que tenha a predisposição genética, ok? Eu vou fazer logo a pergunta a Guilherme também, depois vocês respondem em sequência e a gente aí, em seguida, a gente entra no debate. Eu achei bem interessante, Guilherme, quando você fala na razão de verossemelhança, você falou ali de verossemelhança positiva, não é isso? Que é aquela sensibilidade é um menos especificidade, né? Essa não foi a negativa, não é isso? Ou seja, quantas vezes é mais frequente encontrar aquele determinado fator numa pessoa que tem a doença do que o que não tem, não é isso? Então, repare bem, quando é maior de que 10, não é isso? Eu não me lembro bem, mas parece que quando é maior de que 10, essa razão é muito interessante, não é isso? E assim vai, por diante. Você fez o negativo, por exemplo, o não encontrar, quantas vezes mais eu posso ter o poder de afastar? Então, primeiro Emerson, depois Guilherme, depois a gente abre aqui para discussão. Pronto. Professor, excelente o comentário. E dentro da genética, o pessoal que trabalha com estudos de gêmeos
tem trabalhado esse termo, que é herdabilidade, o quanto um fenótipo, de fato, está ligado a questões genéticas. Então, se eu determino que, por exemplo, o alcoolismo, existem estudos mostrando que quando um gêmeo monozigótico se torna alcoólatra, qual o índice de concordância de que o outro também venha a ser alcoólatra, né? Então, digamos que a taxa seja 40% dos casos, 60% seriam fatores ambientais. É assim que funciona. Então, esses estudos de gênero, já que você tem como comparar se genotipicamente eles têm o mesmo material genético, o que faz um evoluir para um fenótipo mais grave ou até ausente, né? Então, seriam as questões não genéticas, as questões ambientais. Então, acho que isso explica um pouco aí o seu comentário. A gente tem gêmeos da nossa amostra, tem muita curiosidade de saber como é que vai ser a evolução desses dois rapazes aí. É muito interessante. E aí, Guilherme? Professor, muito obrigado pela pergunta. Certo. Então, a razão de verossimilhança, ela é uma propriedade do paciente. O que é bem interessante, porque a gente não é natural a gente pensar isso dessa maneira. A gente pensa como propriedade do teste. Quando eu falo que a razão de verossimilhança é do modelo do CEP48, da ressonância, uma maneira melhor de me expressar é a seguinte: a maior razão de verossimilhança, positiva ou negativa, que o meu modelo consegue falar é 48. Então, se eu pegar um paciente de 40 anos de idade, do sexo feminino, e colocar no meu modelo com um CEP de 17, vai dar uma razão de verossimilhança só daquele paciente, baseado nessas variáveis clínicas, certo? Uma coisa que é bem interessante também é falar sobre isso de o quão boa é uma razão de verossimilhança, porque isso depende muito de um contexto, né? Se a minha doença ela tem um pré-teste muito baixo, uma razão de verossimilhança boa, ela tem que ser muito alta, tem que ser 60, 50, 100. Agora, se eu estou falando de uma doença super prevalente, uma razão de verossimilhança de 5 ou 6 já vai ser bem legal. Então, respondendo objetivamente, vai depender do paciente e o máximo vai ser de menos 48 até mais 48. Muito bem. Eu estou com dificuldade de ver aqui as pessoas, porque eu fiquei no consultório, que alguém levantou a mão, mas eu não estou conseguindo identificar quem é. Quem é? Luiz Flávio. Ô, Luiz. Perfeito, Luiz. É que eu estou sem conseguir, eu queria que alguém me ajudasse aí. Luiz, Tá mutado, Luiz. seu mutado. microfone está... Opa, agora sim. Fantásticas as duas apresentações, eu achei formidável. Assim, Emerson sempre, né, ele traz coisas muito interessantes para a gente. E Guilherme, assim, um banco de dados fantástico. Eu acho que assim, isso não dá um trabalho, isso dá vários trabalhos, né? Eu fiquei assistindo assim a apresentação e fiquei pensando em coisas secundárias que poderiam sair dali. Realmente é muito interessante. Uma coisa assim, que chama a atenção de cara é a questão da obstrução de via de saída. Eu acho que você tem que detalhar como é que foi feito pela ressonância, né? Porque o método é diferente, né? O eco é o padrão ouro, né? Hoje a gente tem que admitir que o eco é padrão ouro para obstrução de via de saída, porque ele vai lá em médio gradiente, vai procura. A ressonância, a gente tem métodos que é o próprio gradiente, que não funciona muito bem, e tem métodos secundários, que é a área de via de saída e a relação entre a via de saída e o anel valvar. Eu acredito que tenha usado esses dois, porque hoje em dia eu não faço, e acho que a maioria daqui também não faz gradientes na via de saída. Mas era bom até uma coisa de cara, comparar os dois métodos, com qual que se relacionou mais, né, com a obstrução de via de saída, e mostrar que realmente houve esses métodos diferentes. Uma coisa que eu fiquei pensando também em relação a essa amiloidose, né? Essa questão da amiloidose. Fiquei me interrogando, será que não era amiloidose simulando hipertrófico ou eram realmente os dois genes? Isso eu fiquei na dúvida, se realmente tinha os dois genes, tinha o gene da hipertrófica e o da amiloidose, ou se era só da amiloidose, porque aí você tenderia a pensar que o diagnóstico, na verdade, era de amiloidose, né? Então, eu não sei, depois você me tira essa dúvida aí. E a terceira coisa é a questão do jovem, porque o jovem realmente é uma coisa interessante, porque por que o septo maior que 15 no jovem é mais preditor? Porque não tem outros fatores de risco no jovem, né? O idoso ele vai ter hipertensão, ele vai fazer estenose aórtica, vai ter outras coisas, né, às vezes até leve, mas que contribuem, né, para o aumento do septo. Então, isso aí o que você mostrou no trabalho é que a gente vê na prática. Se você vê um jovem, um cara de 30 anos, com septo de 16,
eu não pensaria em quase mais nada, né? Não tem, o diagnóstico vai se excluindo automaticamente, porque a amiloidose, raríssimo, estenose aórtica, né? Só se fosse bicúspide, mas ainda assim é difícil começar cedo os sintomas. Hipertensão, só se fosse uma raridade. Então, isso aí, assim, é você mostrar na prática, em dados, o que a gente vê na prática. Achei realmente fantástico isso aí. Eu só procuraria trabalhar melhor esses dados e descartar essas outras condições, né, como, por exemplo, a hipertensão. Eu peguei um caso essa semana, rapaz, muito interessante. Vou até mandar para você, Anderson. Até abri ele aqui na tela, que eu estava na dúvida nos valores. Mas olha só, 48 anos, foi encaminhado por quê? Hipertenso, o pedido assim, hipertenso com hipertrofia. CMH, só tinha isso no pedido. Aí, vejam só, 48 anos, o septo 16, parede lateral de 11, fracionamento de 51 e nada de fibrose, 0. Aí, é difícil. Como é que você dá esse diagnóstico na ressonância? Não tem como você fechar hipertrófico aí. Ainda mais que ele colocou que é hipertenso. Aí quem vai dar a resposta aí é a clínica, né? Vamos supor que ele tem uma pressão de 220 por 120, tem uma hipertensão secundária, aí é hipertensivo, né? E a genética, né? Não tem pra onde você correr. Então, eu acho que esse caso vale a pena. Eu vou depois até, foi boa aula que eu vou lembrar, né? Vou encaminhar aí. Então, são os meus comentários aí, mas assim, fantástico. Uma reunião excelente, de alto nível. Luiz gostou muito porque a razão de verossemelhança da ressonância é maior do que a do eco. Eu já vi ele rindo ali. Ô, Guilherme, me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, na verdade, a razão de verossemelhança positiva, você no final é o verdadeiro positivo dividido pelo falso positivo. Tá sem, você está mutado. Não é isso? Tá mudo, Guilherme. Guilherme, tá mudo. Eita, desculpa. Certo, eu vou ser bem sincero com você, eu não decoro as fórmulas, eu estou pesquisando agora no Google se é isso mesmo. É porque é sensibilidade. Sensibilidade, um menos especificidade. Então, vai ser todos os positivos divididos pelo falso positivo. Exatamente, professor. E você, quando for ver a razão de verossemelhança negativa, que vai ser um menos sensibilidade dividido por especificidade, vai ser falso negativo pelo verdadeiro negativo. Esse raciocínio eu sempre fiz, porque tem um artigo interessantíssimo do JAMA há algum tempo atrás, não tem nada a ver com isso, mas assim, aquele paciente na urgência com dispneia tem insuficiência cardíaca, eu mostro isso, você pode ficar na sua aula, na sua turma, eu mostrei. Então, você faz com razão de verossemelhança positiva e negativa, no sentido de afastar. Se eu pego congestão no raio-x, eu vou ter uma razão de verossemelhança maior do que de 12, entendeu? E assim por diante. Então, é muito interessante esse estudo. Eu tive a oportunidade de ver, você já me mostrou. Eu acho que tem que ir adiante. Concordo com o Luiz, que pode tirar muitos frutos desse estudo. É uma análise bem interessante e tem que ir adiante. Né? Joselina aí, quer falar? Joselina, você que é orientadora aí do pessoal aí. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os dois, né? Não sei aí quem é o melhor, só que um é mais jovem, né? E o outro é menos jovem, né? E eu sou menos jovem ainda. Bom, mas eu gostaria de enfatizar que nossas mentes sergipanas, né? Alagoanas, nordestinas, está fazendo sucesso além fronteiras, né? Porque doutor aí o Guilherme já voltou da Inglaterra como funcionário de uma empresa de inteligência artificial, está trabalhando e já está independente financeiramente, porque já fechou o vínculo empregatício online, né? E já tem um espaço conquistado para após o estágio como doutorando aqui, né? Daqui a 2 anos ele já vai-se embora lá para a Europa. E isso aí, ele está feliz por isso. E eu compartilho com vocês a alegria dele, disso tudo está dando muito certo, a partir da ideia de Dr. Emerson, né, de ter feito essa pesquisa, né, aqui conosco, via Lagarto no início, né, e agora com a gente aqui no DNA. Agradecer também ao pessoal do DNA, que nos apoia o tempo todo, que a gente usa
as dependências da doutora Ivana o tempo todo, né, sem nenhum retorno, assim, a gente não tem tido nenhuma cobrança em relação a isso, é muita coisa que tem que se usar. E, e principalmente aos cardiologistas aqui do nosso estado, que tá nos apoiando bastante. Hoje mesmo, no HU, eu recebi mais 2 pacientes, um do Luiz Felipe e outro do Dr. Lauro Barros. Então, é uma constante essa presença de pacientes e pacientes mais pacientes. Agora, o que eu gostaria de falar é sobre o tratamento, porque eu estou agora preocupada em começar a beneficiar os pacientes com as medicações. Então, eu tenho tido uma labuta muito grande para conseguir o câncer, né, que a gente tem que fazer, que é uma vacantena, né, a gente tem que fazer o pedido ao CAS, e o CAS tem que rejeitar o pedido, para depois voltar rejeitado, a gente dar entrada na Defensoria Pública, para que os pacientes consigam o tratamento da miocardiopatia hipertrófica. Então, a gente tem que ter, eu tenho todo o relatório, todo o perfil do relatório já comigo, tenho passado para os colegas que me pedem, né, vou passar para todos também, porque o pessoal da Defensoria Pública, o juiz lá, o pessoal da Justiça, vai abrir a bula do remédio para poder ver se os dados que a gente informa estão condizentes com o que está escrito na bula do remédio. Então, e aí o relatório tem que seguir mais ou menos as coisas que estão lá para poder para que o pessoal da Justiça, que são leigos nisso, possam ter a liberdade de manter a medicação. Muito cuidado com os atravessadores, porque o tratamento mensal está em torno de R$ 12.000 da Bristol, mas tem os atravessadores que estão falando em torno de R$ 34.000. Então, são umas fundações que estão aparecendo, um bocado de coisa no meio do caminho, mas a realidade é que o tratamento de uma vacantena é R$ 12.000 mensais. E também a questão da amiloidose, né, o Tafamid, eu também já estou me envolvendo nessa história. E vocês me conhecem, eu não tenho nenhum interesse financeiro nessa coisa toda, e não é o meu perfil. Mas eu tenho me preocupado em tratar esses pacientes. Então, eu estou tentando agora, eu estou fazendo um relatório também, junto com a Luciana, que é geneticista lá, estamos com a paciente em conjunto, que ela é geneticista do HU também, mostrando que essa paciente tem amiloidose cardíaca e que o Tafamid de 20 não adianta. Então, a gente está tentando que o juiz libere para ela a medicação subcutânea. Deixa eu pegar aqui. Que me lembra aí o nome, doutor Emerson. Anvutra. Anvutra. Anvutra, estou com ela aqui na minha pasta. O Anvutra, que é uma injeção subcutânea a cada 4 meses. E aí, eu gostaria só de dizer a vocês todos, cardiologistas, que o tratamento, esse ano, já foi liberado, né, pela Anvisa, os 2, mas o governo ainda não paga o Câncer, né, uma vacantena, mas a gente tem essa forma de pedir o medicamento e eles liberam via Defensoria Pública após a negação do caso. Tem que ter o documento da negação do caso para poder a Defensoria Pública poder agir. Eu vou só agradecer a todos e vou ficar quieta aqui, porque tem 2 pessoas mais querendo falar. Muito obrigada. Bem, eu queria que alguém me ajudasse, eu não estou conseguindo localizar aqui quem tá inscrito aí para falar. Quem seria? Acho que o Alexandre levantou agora, né? Alexandre? Então, Alexandre, Boa noite. boa noite. Parabenizar aí, excelentes apresentações. Eu queria uma pergunta de ordem prática, Emerson. Quando o paciente chega com o diagnóstico clínico de cardiomiopatia hipertrófica, você pede o painel genético de todas as cardiomiopatias, não é isso? Pelo que eu entendi. Tem filtros, né? Depende de cada laboratório. Você pode ter um painel que envolva 17 genes, 70. O preço pode variar em função disso também. Não tem cobertura, não tem DUT no convênio para pedir,
Então, o paciente tem que arcar com isso daí, gira em torno de 3, 4 mil reais, né? A gente tem usado do Fleury, em São Paulo, a gente conseguiu, mas tem o Mendelix, tem vários laboratórios, tem os locais aqui que acabam terceirizando, mandando para fora, mas, em média, seria se for para hipertrófica, solicito o painel genético NGS, que é a técnica que eu comentei, né, de sequenciamento de nova geração. Então, solicito o painel NGS para cardiomiopatia hipertrófica. Existe painel para dilatada também, ou tem painel para cardiomiopatias, que junta todas elas juntas, né? Seria o Para global. você fazer o diagnóstico de amiloidose, você está fazendo essa análise de forma rotineira, né? Isso, eles acabam incluindo no painel as fenocópias, então acaba entrando Sim. Fabry e Certo. amiloidose também dentro Entra desse de rotina. grupo aí, como Certo. diagnóstico diferencial. Certo. Uma pergunta de ordem prática, e talvez até para a doutora Joselina, que falou do Camzyos, né? Como é que vocês estão lidando aí com relação à possibilidade de judicialização? Porque a gente sabe que quando judicializa, o preço da medicação duplica ou triplica. Como é que vocês estão lidando com isso daí? Imagina essa situação, Emerson, que você disse que 17% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica tinham também amiloidose. Imagine Tafamidis junto com Camzyos. Aí não tem sistema de saúde que aguente no mundo, né? Como é que vocês estão lidando aí? Vocês estimulam o paciente a judicializar? Como é que... Porque, de uma forma geral, se não judicializar, não vai conseguir. Mas a gente sabendo, por outro lado, se judicializar, o preço vai ser uma coisa astronômica. Como é que vocês estão lidando com essa realidade aí? Eu acho que essa pergunta é mais para os clínicos, na verdade, né? Isso, exato. Não tenho prescrito, né? Joselina, quer comentar? Doutora Joselina, que disse que tem alguns pacientes usando Camzyos, qual é a estratégia? Você liga para o convênio, entra em contato com o convênio para tentar uma liberação Veja, amigável? Como é que funciona? o convênio o Emerson, fale você Sim. primeiro aí, do que você já Tá. está usando. Bom, para paciente com Fabry e tudo mais, assim, você pode fazer o relatório, ele vai judicializar. Eu tenho pacientes que tomam medicação pelo Bradesco, Cassi, eles reclamam, mas, enfim, se fizer um relatório bem substanciado, você consegue prescrever. Para pegar via Ministério Público, a gente recomenda defensoria pública. Se o paciente tem baixa renda e se enquadra no perfil, é até melhor. Mas se ele ganhar mais do que, sei lá, 2 salários mínimos, ele já foge do perfil, ele vai ter que contratar um advogado e vai ter que judicializar. Ele tem que pegar a negativa do CASE. O CASE vai ter que dar lá a negativa de que aquele medicamento não está no rol de lista de medicamentos de alto custo. E aí, com isso, e mostrando que ele teve piora clínica, aí ele consegue judicializar. Mas acredito que a gente só tem um paciente que a gente conseguiu comprovar que ele tem a mutação para sarcomérica e para amiloidose. Os outros só têm a mutação para TTR. A gente acredita que ele chegou no estudo por ter um septo acima de 15 ou de 12, mas de fato é infiltrativo, não é hipertrófico. É fenocópia mesmo. Tá bom? Não é que tem os dois, né? Eu acho que Não, entendi não. errado. Só um que tinha as duas variantes. Certo. Eu tenho um paciente que ele está usando o Tafamidis 20 miligramas, melhorou, feliz da vida, porque melhorou muito o incômodo nas pernas, a neuropatia periférica. Melhor, Mas eu repeti agora há pouco tempo, o eco dele, ele piorou, inclusive, a amiloidose está bem avançada no coração. E mostrando que 20 miligramas, com essa subdose, e o Tafamidis foi liberado pelo CASE, né? Mas com a 20 miligramas. Então, eu estou tentando fazer um pedido judicial para o subcutâneo, porque é indicado para amiloidose cardíaca. E o Marcelo, lá da Bristol, ele sempre entra em contato para tentar ajudar, e ele diz bem claramente, em relação ao mavacanteno, que o preço é 12 mil mensal. Tem, como disse Alexandre, triplica, né? Tem gente aí dizendo que algumas fundações aí que apareceram dizendo que é 34 mil mensais, mas o Marcelo da Bristol insiste em dizer que é 12 mil, e muitas famílias já sabem disso. Porque agora é tudo muito fácil das famílias irem até a Bristol, né, pela via internet, e pegar o preço. Então, esses atravessadores não estão fazendo muito sucesso, porque as pessoas já sabem o valor real do mavacanteno para hipertrófica. Mas eu tenho
eu tenho uma vacanteira, eu não tenho ninguém usando, apesar de ter pedido já ao caso, já negaram, e eu já pedi à Defensoria Pública. Pessoas do HU, com a renda Convênio, muito você baixa. pede para o convênio ou pede para o CASE? Como é que você lida com isso aí? Primeiro é o convênio, né? Assim, Emerson. Não, o paciente de convênio não vai nem para o CASE, né? Ele vai Tá. direto para o convênio. Agora tem uma coisa, a partir do momento que tem registro na Anvisa, já não é mais off-label, e aí o convênio tem, porque a incorporação no SUS não tem nada a ver, então, assim, para ele ter acesso pelo SUS, teria que estar incorporado, mas teve registro no Brasil, e tendo um relatório, o convênio provavelmente está meio que obrigado a... O paciente pode recorrer, mas não demora. Eu tenho tratado doença de Pompe, que é uma doença que também acaba afetando o coração, e eu tenho um paciente Bradesco que toma, em um mês ela começou a receber, faz aí, no São Lucas, inclusive, na oncologia, porque é com bomba de infusão, e aí Oswaldo, que é hematopediatra, tem feito as infusões quinzenais, entendeu? E fui eu que fiz a prescrição, a família judicializou, mas foi muito rápido para doença de Pompe. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, trabalhoso, exaustivo, mas que é o nosso papel, né? É o nosso papel. A gente precisa, todos nós que tiver feito diagnóstico, a gente daqui a pouco vira rotina, daqui a pouco acostuma, né? Só não pode negligenciar, a gente tem que fazer as coisas, né? Uma vez que a gente está estudando isso, é momento agora, esse momento 2024, é momento de prescrição, de quebrar um pouquinho a cabeça, fazer relatório, como disse Emerson. E nosso momento de ajudar esse pessoal chegou, senão não adianta nada, tanto esforço, né, para estudar tudo isso. Exato. Muito bem. Então, pessoal, já passamos aqui 15 minutos na nossa reunião, no nosso tempo. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Emerson Santana de a sua disposição de vir aqui falar para a gente aqui com esse tema tão importante, né? Eu que Agradecer agradeço. igualmente o Guilherme, né, que mostrou aí que está no caminho certo. Vamos torcer para que ele fique aqui pelo Brasil, né? Que a gente sabe que com esse potencial que ele tem aí é muito difícil, mas a gente sempre fica na torcida, né? Que essas mentes brilhantes. Por a gente, eu torço para ele ficar aqui, mas por ele eu não torceria, não. É isso mesmo. Bem, verdade, Luiz. Parabenizar a Joselina pelo sempre esse incentivo nessa linha aí dessas cardiopatias que não são mais tão raras, né? Eu acho que eu diria quase raras, mas elas são muito mais frequentes do que a gente imagina. E, logicamente, como a Joselina falou, que os colegas contribuam com essa pesquisa, né? Referendando para Emerson aí os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, que sem dúvida nenhuma vai ser muito útil, não só para a gente aqui, porque esse trabalho seguramente vai ter uma repercussão nacional, mesmo até no exterior, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todos na nossa reunião e convidá-los para, na próxima semana, mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Então, boa noite a todos e aí um bom resto de semana aí para todo mundo. Muito Valeu. obrigada, Souza, muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Valeu.